dia a todos. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado para a Economia, excelentíssimo doutor, ou melhor dizendo, professor Nguno Tini, e excelentíssimos convidados e empresários que participam desse evento. É para mim uma honra participar e trazer aqui as principais nuances do programa de privatizações. Mas antes sequer de avançar, queria passar aqui uma palavra de apreço ao meu professor Nguno Tini, a quem conheci há mais ou menos 20 anos, em 2005, quando ele ainda era estudante da Nova e foi à Universidade Católica de Angola fazer uma preleção sobre parceria público-privada com o professor Feijó e o professor, agora juiz do Tribunal Constitucional, Gonçalo Ribeiro. Uma apresentação que já indicava os passos que o professor seguia, e hoje nos traz aqui. É para mim uma honra estar aqui deste lado e fazer essa preleção sobre o programa de privatizações. Nós, no IGAP, eu sou administrador do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado. O IGAP é um órgão da administração indireta do Estado, supervisionado pelo Ministério das Finanças e que tem a responsabilidade por implementar o programa de privatizações, para além de outras responsabilidades. O programa de privatizações, ou PROPRIV, é uma das iniciativas mais ambiciosas do Executivo angolano, porque, por um lado, pretende trazer uma nova dinâmica à economia e um novo posicionamento do Estado, que deixa de ter uma intervenção direta na produção de bens e serviços e passa para uma posição de regulador e dando maior espaço à iniciativa privada para assumir essa responsabilidade da produção de bens e serviços. E, por outro lado, também é desafiante porque obriga-nos a ter a capacidade e a ter um ambiente económico que permita atrair investidores que sejam confiáveis e que tenham o compromisso de assumir no longo prazo os desafios que se impõem para quem investe em Angola. Por isso temos tido um trabalho árduo para conciliar essas duas medidas importantes que certamente devem estar em conjunto quando se desenvolve qualquer programa de privatizações. Antes sequer de ir para o programa, nós trazemos aqui algumas notas sobre o IGAP, que, como disse, é um serviço executivo que, sob responsabilidade e sob subintendência do Ministério das Finanças, acompanha a gestão das empresas públicas e a execução do programa de privatizações. Esses só são dois dos pilares, mas temos outros, como o acompanhamento, a monitorização e a fiscalização das empresas do setor empresarial público. Nós não temos uma função reguladora, mas fazemos uma supervisão e acompanhamento da gestão e do desempenho das empresas públicas e das empresas de domínio público. Temos também a nossa responsabilidade de executar a política e o programa de privatizações e reestruturações das empresas. Angola, como poderão ver, tem um setor empresarial de dimensão relevante e é preciso fazer um acompanhamento aturado e depois tomar as decisões sobre reestruturações e privatizações dessas empresas públicas. O IGAP também tem responsabilidades nesse domínio. Depois, um terceiro pilar é o controle das participações minoritárias e dos empréstimos concedidos pelo Estado. O Estado tem algumas participações minoritárias, nesse momento quase nenhuma relevante, todas as participações minoritárias já foram alienadas em sede dos vários programas de privatizações, mas ainda temos algumas cujo acompanhamento compete ao IGAP. Depois, nós temos também uma tarefa hercúlea, que é um dos grandes elefantes brancos, elefantes na sala da economia angolana, que é o tema da política de preços e rendimentos. Como sabem, nós começamos uma reforma este ano profunda à subsidiação dos derivados de petróleo, dos combustíveis, e o IGAP tem um papel na qualidade de órgão que assessora do ponto de vista técnico o Ministério das Finanças enquanto autoridade de preços. Então, temos aqui também um desafio relevante para a estruturação da nossa economia. Temos também aqui um papel de fazer uma realização de estudos e compilação de dados estatísticos do setor empresarial público, sendo que o resultado mais visível desse trabalho é a publicação de um relatório agregado do setor empresarial público, que condensa os dados agregados do desempenho financeiro e económico de cada uma das empresas públicas e de domínio público
e permite dar uma visão de política sobre as decisões estratégicas que se devem tomar em relação a cada uma dessas empresas. O relatório agregado é também um exercício de transparência, é publicado anualmente no nosso site e permite que qualquer interessado possa ter uma visão sobre o desempenho do setor empresarial público angolano. E, por fim, temos uma tarefa mais recente de uma alteração que ocorreu ao Estatuto no âmbito do processo de recuperação de ativos e que também é uma das políticas do Executivo no combate à corrupção e ao branqueamento de capitais. Nós temos responsabilidades de fazer a gestão e atuar como fiéis depositários do Estado nos processos que decorrem em fase judicial. Sobre a nossa responsabilidade ficam os ativos enquanto não há decisão sobre os mesmos nos processos judiciais. Esta é uma visão geral do IGAP, não dá detalhes de tudo aquilo que fazemos, mas permite verificar onde é que nós nos posicionamos. E isso também, para dar mais alguns números, nós temos um universo de 93 empresas públicas e com domínio público. Temos nesse momento o desafio de privatizar 57 ativos e empresas até 2023 e também temos em curso o processo de liquidação de 67 empresas. Uma nota que não está referenciada nos pilares, mas também que é importante, é que o IGAP atua como liquidatário do Estado no âmbito da extinção de empresas públicas e temos neste momento a conduzir 67 processos de liquidação. Entrando já agora para o programa de privatizações e para as privatizações em Angola no geral, era importante trazer aqui um bocadinho da abordagem histórica. Em 1989, ainda antes da viragem histórica da economia angolana para a economia de mercado, começaram a ser dados os primeiros passos para a liberalização da economia e, com isso, foram aprovados 2 decretos fundamentais, o decreto 3389 e o decreto 3289 e o 3389, todos de 15 de julho, que criaram as bases gerais para as privatizações e criaram o Gabinete de Redimensionamento Empresarial. O Gabinete de Redimensionamento Empresarial, podemos dizer que é a semente do IGAP. Ao longo dos anos foi tomando vários nomes, até que em 2017 temos o IGAP como uma estrutura mais sólida e que faz esse acompanhamento permanente do setor empresarial público. Assim, em julho de 89, nós tivemos os primeiros ensaios sobre privatizações. Em 94, especificamente, foi aprovada a Lei 10/94, que é a nossa primeira lei das privatizações, e ao abrigo da qual foram feitas a maior parte das privatizações em Angola. E podemos dividir aí um período entre 94 até 2000, em que foram privatizados mais de 15 mil unidades produtivas, 15 mil unidades produtivas, que foram beneficiárias de mais de 19 mil empresas e cidadãos angolanos, do qual resultou um encaixe financeiro para o Estado de aproximadamente 100 milhões, o período de privatizações que vai de 94 até 2000. Em 2001, foi pela primeira vez aprovado um programa estrutural de privatizações, o programa de privatizações 2001-2005, mas que, na verdade, se estendeu até 2009. E nesse novo programa de privatizações foram privatizadas vários ativos, sendo os mais relevantes a indústria cervejeira, e que deu origem a um dos maiores grupos empresariais que nós temos em Angola, que é o Grupo Castel, que hoje detém as marcas que aqui estão referenciadas e é um dos maiores produtores de cervejas e bebidas em Angola. Só para dar uma nota, nas privatizações entre 2005 até 2009, o Estado arrecadou aproximadamente 132 milhões de dólares, sendo que 70% desse valor correspondeu à venda das participações nas cervejeiras, na indústria de bebidas, só para ter uma noção do impacto que essa privatização teve. Em 2019, já com um novo paradigma de reestruturação e no âmbito da reforma das finanças públicas, foi iniciado um processo para a reestruturação do quadro legislativo sobre privatizações e, em maio, foi aprovada a Lei de Bases das Privatizações, que deu sequência à aprovação do programa, em agosto de 2019, sendo que o programa de privatizações, para além dos objetivos que eu referenciei, também tinha como objetivo aproveitar o mercado de capitais
aproveitar as privatizações para dinamizar o mercado de capitais através da privatizações por via da Bolsa das empresas de referência. E esse objetivo no programa de privatizações de 2019-2023 foi relativamente conseguido. Nós conseguimos e temos como marco essencial desse programa de privatizações a primeira privatização em Bolsa, com a abertura do capital de uma instituição, e depois que deu sequência a uma segunda, e pretendemos continuar com a privatização de vários ativos na Bolsa de Valores. Em março de 2023, o programa de privatizações foi prorrogado até 2026 e esperamos, nesse período, continuar a privatizar empresas de referência e preferencialmente, utilizando a Bolsa de Valores como mecanismos para esse efeito. O programa de privatizações, como eu referenciei, é um programa que está alicerçado no programa de reforma das finanças públicas e também de um programa mais abrangente de reforma do setor empresarial público. Foi aprovado, como disse, já em 2019 e por meio do decreto de 78/23 foi prorrogado. Prevê-se a privatização de 98 ativos. Das privatizações ocorridas até agora, já foi possível celebrar contratos de valor de 1,02 bilhões de kwanza, o que mais ou menos equivale a 1,4 mil milhões de euros. E temos agora ainda por privatizar 57 ativos. Ao longo dos anos, desde 2019, o programa de privatizações tem passado por altos e baixos. É verdade que depois da aprovação do programa, em 2019, tivemos um período muito conturbado por conta da pandemia do Covid, que limitou muito as opções de investimento e limitou também a nossa capacidade de atrair investidores para os tipos de ativos que nós estávamos a fazer. Mas ainda assim, em 2019, conseguimos privatizar 9 ativos, em 2022, 22 ativos, em 2020, 22 ativos, em 2021, 33 e em 2022, 28. Até agora já conseguimos também privatizar 6 ativos e esperamos continuar ainda neste caminho. Temos aqui alguns detalhes dos valores recebidos em kwanzas, referenciando sempre ao longo dos anos. E uma das características também que nós temos no programa de privatizações e em decorrência do período em que vários contratos foram celebrados, isto é, no período do Covid, em que havia muitas limitações ao acesso ao crédito, nós celebramos contratos de longo prazo com os investidores que permitem pagamentos diferidos por períodos que vão até 8 anos, o que facilita, no fundo, também o processo de investimento que deve ser feito na maior parte dos ativos que foram alienados. E desses ativos, nós temos como grandes ativos de referência as 3 unidades têxteis, que são um investimento de grande monta que o Estado fez e que, neste momento, já começam a estar operacionais e a dar indicações de um futuro para o setor do têxtil em Angola, embora tenha que se fazer um investimento ajusante na produção de algodão, que também já está a ser feito, e que quando a fileira do algodão estiver pronta, essas unidades industriais têxteis têm um papel relevante no desenvolvimento da indústria têxtil angolana. Temos também um conjunto de empreendimentos agroindustriais, foram privatizadas 6 fazendas, com infraestrutura já construída pelo Estado, e essas 6 fazendas hoje permitem também e começam a dar os primeiros passos para a diversificação económica e para também assegurarem a produção dos bens necessários para a segurança alimentar no nosso país. A Lei de Base das Privatizações adotou um conjunto de procedimentos que garantem o máximo de transparência e a maior promoção da concorrência, sendo que só são permitidas privatizações por via de uma oferta em bolsa de valores, a Bolsa de Valores, que permite uma oferta pública inicial ou um leilão em bolsa. O leilão em bolsa foi um procedimento intermédio que foi introduzido na Lei de Base das Privatizações para assegurar a privatização de algumas empresas que não cumpriram ainda com todos os requisitos para a dispersão do capital social em bolsa de valores, possuem, no entanto, um conjunto de valências e potencial que permitem ser avaliados em mercado de bolsa. E fizemos o leilão em bolsa especificamente para uma instituição financeira, um banco, o BCI,
e que permitiu também dar uma nova dinâmica à nossa Bolsa de Valores para este segmento do leilão em Bolsa. Depois nós só temos o concurso, e o concurso ou é concurso público ou é concurso público limitado por prévia qualificação. E através desses procedimentos o que pretendemos é atrair o máximo de investidores numa perspectiva concorrencial e sem qualquer tipo de limitação prévia ou sem qualquer tipo de espécie de negociação. E, aliás, nós na nossa lei de base das privatizações temos uma disposição única, que não temos em outra norma, que é uma proibição expressa a qualquer adjudicação direta, que, apesar de ser, parece um excesso, mas tem-nos protegido de várias tentativas, mas também, às vezes, periga a negociação de alguns ativos que, pelo sim, pelo não, numa negociação one-to-one, poderíamos ter um resultado melhor. Mas ainda não tivemos essas situações, mas o que é certo é que temos pautado o máximo de transparência possível e assegurando que esses procedimentos atraiam os investidores com a qualidade e a capacidade adequada para alavancar os ativos alienados. Nós registramos, em média, 2 concorrentes por procedimento. Dos 98 ativos privatizados, pelo menos 2 concorrentes por ativo apresentaram propostas a esses ativos. E tanto empresas nacionais como estrangeiras participaram diretamente neste processo. E quando faço referência aqui ao total de 98 ativos privatizados, 70% do valor, em termos de contrato, foi adjudicado a empresas estrangeiras, o que demonstra também essa vocação, essa abertura ao investimento feito internacionalmente para esses ativos. Temos aqui uma indicação de vários países, também estão aqui incluídas as participadas da Sonangol, que participaram no concurso. Temos aqui uma vocação internacional do programa de privatizações, com adjudicatários de várias nacionalidades, e queremos manter este padrão, este nível, assegurando sempre que os investidores venham com o compromisso de investir no longo prazo e de alavancar a nossa economia nacional. Por fim, era importante também dar algumas notas sobre de que forma é que o programa de privatizações se apresenta como uma oportunidade para os investidores entrarem no mercado angolano. O programa permite a exploração de novos mercados, o programa também oferece a oportunidade de investir em ativos que já estão mais ou menos constituídos e que já têm uma certa infraestrutura pronta para funcionamento e minimiza, no fundo, os custos de entrada dos investidores. Então, é uma oportunidade para explorar novos mercados. Está inserido também no âmbito dos vários programas de reformas económicas que o Estado angolano tem desenvolvido, e o secretário acabou de referenciar alguns deles, como o Prodes, o Simplifica. Há um trabalho contínuo de melhoria da infraestrutura pública que atende ao investimento privado, e o programa de privatizações também facilita esse processo, nomeadamente através dos mecanismos de fomento ao crédito. Há aqui também a possibilidade de se criarem joint ventures para fazer o desenvolvimento de ativos, dos ativos, e já foi aqui referenciado um caso de sucesso do corredor de Lubito, que foi adjudicado a um consórcio, incluindo de uma empresa portuguesa, e o programa de privatizações também oferece essa oportunidade, e temos estado também a monitorizar outros procedimentos em curso que oferecem o mesmo tipo de oportunidades, que é, por exemplo, a concessão que está a ser preparada para o caminho de ferro de Moçambique e a concessão para o novo aeroporto internacional António Agostinho Neto, que também tem sido acompanhado ao nível do grupo técnico que coordena o programa de privatizações. Portanto, temos aqui mais outras oportunidades de negócios semelhantes, mas o que também se pretende com o programa de privatizações é uma expansão da produção e a impulsionar que a produção de bens e serviços essenciais deixe de ser feita pelo Estado e passe a ser feita por privados. Por isso, aqui temos um objetivo político claro de passar a iniciativa privada toda a condução da economia no que se refere à produção de bens e serviços. E já mesmo agora a terminar, nós queríamos aqui destacar os 67 ativos que estão previstos para 2023-2026, aqueles que, numa primeira fase, nós pretendemos fazer por oferta em bolsa, nomeadamente
Em 2024, temos o objetivo de privatizar a ENSA. A ENSA é a maior empresa de seguros de Angola, com mais de 45 anos de existência no nosso mercado, uma cota de mercado acima de 35% e que tem, nos últimos anos, demonstrado uma melhoria da sua performance financeira, que nos deu já garantias de que teríamos condições de fazer a sua privatização por via de uma oferta pública inicial. Lembramos que já tivemos um concurso público para a ENSA, um concurso limitado por prévia qualificação, que não deu o resultado esperado, mas o trabalho todo feito em torno do concurso público permitiu melhorar o nível de informação que a ENSA produz agora e nos dá garantias de avançarmos com uma privatização. Nós temos também a TV Cabo. A TV Cabo é uma joint venture entre o Grupo Visabeira e a Angola Telecom, é uma empresa de telecomunicações, e chegamos a acordo para a privatização de uma porcentagem da TV Cabo por via de uma oferta pública em Bolsa de Valores, e prevemos que até o final do próximo ano tenhamos condições para dar sequência a esse processo. Também temos, depois, para 2025, a Bodiva. A Bodiva sempre esteve no programa de privatizações, mas era previsível que nós fizéssemos a privatização no final, em 2026, mas a Bodiva tem demonstrado nos últimos anos um desempenho financeiro muito bom, tem aumentado significativamente o número de participantes e o número de operações, e já tem hoje uma dimensão relevante que podemos alienar parte do capital e atrair um investidor também de referência que possa, ou não, né, no caso de uma oferta em bolsa, para alavancar as atividades da Bodiva. Temos também aqui a Unitel, no âmbito das privatizações. A Unitel sempre esteve no programa de privatizações. Inicialmente, tínhamos os 25% que eram detidos pela Sonangol, mas desde 2019 para cá, muitas vicissitudes ocorreram na Unitel e em resultado de um processo de nacionalização, o Estado hoje tem a maioria do capital da Unitel e como tem sido apanágio da política de recuperação de ativos, o objetivo é privatizar imediatamente esses ativos. Temos estado a trabalhar afincadamente na definição da estratégia e do âmbito da privatização da Unitel e certamente o faremos no futuro. O BFA também está aqui, mas no âmbito de um desinvestimento da Unitel. É preciso que, antes da privatização da Unitel, que se criem condições para que os ativos não core da Unitel já não estejam dentro do ativo. Também é um tema que estamos a discutir, mas o BFA é um daqueles ativos que foi considerado no âmbito desse desinvestimento. Nós temos aqui a CREP e lá mais para 2025 a Sonangol e a Indiama. A Sonangol e a Indiama passam por um processo de reestruturação profundo que já decorre desde 2017, desde o momento em que no setor dos recursos minerais foi criada uma agência e no setor dos petróleos também foi criada uma agência reguladora. E essas duas empresas deixaram de exercer as funções de concessionárias nacional. Há um esforço de right-sizing, de desinvestimento em ativos não core, que vai permitir no final a sua privatização. Depois temos vários ativos que vão por via de um concurso público. Temos 4 unidades industriais que eram do Grupo CIF, em que temos uma cimenteira, que é neste momento a maior cimenteira em termos de capacidade de produção em Angola. Temos uma fábrica de montagem de viaturas, temos uma fábrica de cervejas e um terminal logístico, todos do Grupo CIF, que são ativos também que já têm uma infraestrutura montada e que podem ser explorados de uma maneira mais eficiente pelo setor privado. Depois temos um conjunto de ativos e unidades industriais na Zona Económica Especial, que correspondem basicamente a infraestruturas para desenvolvimento da indústria. Temos vários ativos da Sonangol, temos a Multitel e depois temos aqui também as empresas de comunicação social, que é o Grupo Média Nova e a TV Zimbo como mais relevante. Nós colocamos também o novo aeroporto António Agostinho Neto, cujo processo de concessão deve iniciar mais ou menos daqui a um mês e que também se oferece aqui como uma grande oportunidade de investimento. Seguidamente, depois temos outros ativos no setor dos seguros. Temos aqui também mais um ativo no setor industrial, especificamente dos cimentos, a Nova Cima Angola. O Estado detém 28%, é uma participação minoritária do Estado.
que sempre esteve no programa de privatizações, mas agora temos estado a trabalhar no sentido de consolidar não só a estratégia da Cimangola, mas também a participação do Estado e apresentar uma proposta mais concreta para a viabilização da privatização da Cimangola. Temos também a SGA, que é a Sociedade Gestora de Aeroportos, que temos também aqui, estamos a definir aqui uma estratégia para a privatização desse ativo e que certamente também oferece aqui oportunidades para várias empresas. Por final, temos aqui previsto algumas empresas para leilão em bolsa, que é a TAG. A TAG, aqui, creio que essa audiência consegue perceber melhor quais são as dificuldades de privatizar a TAG, porque é notícia recente também as tentativas de privatização da TAP aqui em Portugal, e aqui podemos estabelecer aqui um paralelismo entre essas duas empresas. E estamos aqui a trabalhar num processo de reestruturação com o setor dos transportes para o saneamento financeiro e operacional da TAG, torná-la numa empresa mais eficiente e assegurar com o novo aeroporto António Agostinho Neto, a TAG tenha a capacidade para fazer a gestão desse novo aeroporto, de se tornar operador preferencial desse aeroporto e assim alavancar as suas atividades. E aí sim teríamos em condições de fazer a privatização da TAG, de acordo com aquilo que são os condicionalismos do mercado. Estas são as notas que eu trago sobre o programa de privatizações e, sem me alongar mais, agradeço a vossa atenção e agradeço a oportunidade de estar aqui também a transmitir o programa de privatizações. Muito obrigado.